Feliz Natal para todos. E aos membros da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, feliz aniversário. Nós estamos celebrando hoje 21 anos de vida como igreja neste lugar, pregando o Evangelho e apresentando as boas novas de salvação às pessoas que vivem perto da nossa cidade e no nosso bairro. Meus irmãos, vamos abrir o texto sagrado agora? Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo de número 2. E hoje nós estaremos estudando os 13 primeiros versos do capítulo 2. Rodrigo, Adriana e Liz são membros da nossa igreja que hoje moram nos Estados Unidos. Rodrigo está fazendo um doutorado nos Estados Unidos. E eles vivem bem ao lado de um parque temático, na cidade de Tampa. E sempre que passavam por perto do parque, Liz, de 4 anos, olhava para a montanha-russa e dizia: pai, eu quero muito ir nesta montanha-russa. Até que chegou o dia em que eles foram ao parque e se colocaram bem abaixo, ou bem embaixo da montanha-russa. Foi quando ela comunicou aos seus pais: vai ficar para a próxima. Faz barulho demais, papai. É muito alta para mim. Parece engraçada, mas esta situação ilustra muito bem alguns momentos da nossa vida. O estudante, por exemplo, inicia seu curso cheio de empolgação. Mas quando se depara com aquelas disciplinas, vem o desânimo. Um profissional que começa um novo emprego, cheio de ânimo, de coragem, logo é tomado pela rotina e dificuldades do dia a dia. O mesmo se aplica a um pastor que inicia seu ministério. O mesmo eu posso dizer sobre o cristão. No início de sua caminhada com Cristo e com a igreja, ele é super empolgado. Mas no meio do caminho sempre aparecerá dificuldade. E esta era a situação de Timóteo, irmãos. Ao meio do caminho do ministério cristão, ele estava sobrecarregado com dificuldades e naturalmente desanimado. Sabendo disto, o apóstolo lhe envia esta pequena carta, que tem por propósito animar o jovem pastor da cidade de Éfeso. Ele já fez isso ao longo do capítulo 1. E agora ele o fará outra vez com o capítulo 2. Com o texto que vamos estudar, ele exorta Timóteo, ele desafia Timóteo em meio às dificuldades da vida. Seja forte, Timóteo, por causa do Evangelho, e na causa do Evangelho seja forte. É sobre isso, irmãos, que vamos estudar na tarde deste domingo. Portanto, diz o verso 1, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Verso 8. Lembre-se, Timóteo, de Jesus Cristo,
ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra, Timóteo, é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vamos pedir o auxílio do Senhor, queridos, em oração. Pai, muito obrigado por esta rica oportunidade. Quando abrimos o Teu texto sagrado na nossa língua, o português, para ouvir o Teu santo e poderoso conselho. Te damos graças, ó Deus, pela comemoração do Natal, pelo que vivemos ontem em família e entre amigos. Te damos graças por esta reunião, pelos louvores, pelo que ouvimos da cidade de Joinville, pelo projeto em Parari. Mas agora te pedimos, ó Deus, por este momento de pregação. Nós carecemos da assistência do Teu Espírito e pedimos que Ele seja gracioso conosco, nos ajudando a entender o texto e nos possibilitando a oportunidade de responder a Ele de maneira apropriada. Ao final deste ano, muito provavelmente, vários de nós nos encontramos cansados, talvez desanimados, por meio deste texto, ó Deus. Como encheste o coração de Timóteo de ânimo e coragem, faz o mesmo conosco. É assim que nós te oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Timóteo será preso, irmãos. Sofrimento e dificuldades correm, saltam a largos passos na direção da casa deste homem. Paulo sabe disso. Ele não finge que as coisas vão ficar melhor. Ele não ilude Timóteo. Ele não o leva a um mundo fictício e imaginário, como por vezes o evangelho falso neopentecostal faz com as pessoas. Ao contrário, Paulo fala abertamente sobre o que está vindo na direção de Timóteo. Eu tenho certeza que Timóteo foi preso porque ao final do capítulo 13 da carta aos Hebreus, o pastor que escreve o texto menciona a libertação de Timóteo. Finalmente, irmãos, Timóteo foi posto em liberdade. Louvemos a Deus por isso. Ele será preso. Mas por parte de Paulo não será enganado. O apóstolo está encorajando o seu filho, preparando-o para sofrer por causa do evangelho. Ele fez isso inicialmente quando o exortou: Timóteo, não esqueça do evangelho de Jesus Cristo. Ele fez isso depois, com o texto que estudamos semana passada: Timóteo, não se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo. E agora, irmãos, com este parágrafo, ele o fará de novo, exortando o seu filho a que ele seja forte, corajoso por causa do evangelho e pensando na causa do evangelho. Eu não sei o que Deus tem reservado para você no ano vindouro. Não sei o que Ele tem reservado para mim. Não posso prometer que serão apenas rosas, flores,
seja o que for, irmãos, sejamos fortes no Evangelho, por causa dele e para a glória dele. Por que é que Timóteo deve ser forte? E porque eu e você devemos imitá-lo ao final deste ano ou quando adentramos um novo ano. O apóstolo oferece a Timóteo 4 breves respostas e por tabela aos Timóteos que se encontram aqui. E elas estão listadas no nosso boletim informativo. A primeira delas é: Timóteo, seja forte para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Antes, porém, de ensinar, irmãos, o apóstolo diz a Timóteo no verso 1, portanto, você, meu filho, fortifique-se. A conjunção conclusiva nos leva a pensar nos personagens da última mensagem. Timóteo estava cercado por homens como Fígelo e Hermógenes, que abandonaram o Evangelho, abandonaram o apóstolo e estão agora mesmo pressionando o pastor da cidade de Éfeso. Eram eles um péssimo exemplo de cristãos. Portanto, Timóteo, não seja como eles. Você imite Onesíforo. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, este verso serve de transição. Ele nos faz olhar para o parágrafo passado, mas ele também nos prepara para o que vem a seguir. Timóteo deve ensinar o Evangelho a outros. Antes de ensinar a outros, Paulo diz: fortifique-se. John Stott, comentando o texto, diz que tal exortação soaria absurda aos ouvidos de Timóteo, do tímido Timóteo, se não houvesse a continuação da graça. A exortação não é: Timóteo, encontre força no seu interior. A ordem não é: Timóteo, bata no peito e diga: eu sou forte. Não. Timóteo, seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Não se trata, irmãos, de autoajuda. Trata-se de ajuda que vem do alto. Timóteo não é o cara. É fraco. Tem uma saúde frágil, como já sabemos. Ele é tímido diante das circunstâncias. Ainda assim, o apóstolo o exorta: meu filho na fé, seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Isto é, humildemente reconheça sua necessidade e dependa da graça do Senhor. Uma vez fortalecido pela graça ou na graça do Senhor, o que é que Paulo espera de Timóteo? Sucessão apostólica bíblica, irmãos. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes também de ensinar a outros. Não se trata de sucessão do ministério apostólico. De acordo com o ensino do Novo Testamento, depois destes apóstolos, nunca mais houve apóstolos. Mas ainda assim há uma sucessão apostólica bíblica. Não é tanto de ministério, é muito mais de conteúdo. O Evangelho de Cristo foi passado a Paulo.
E esse evangelho de Cristo, que é o evangelho de Paulo, é passado a Timóteo. O evangelho que Paulo passou a Timóteo deve ser repassado a outros homens. E estes homens devem fazer o mesmo com outras pessoas. Embora Timóteo estivesse cercado por homens que abandonaram o evangelho, havia sim alguns dispostos a recebê-lo e capazes de ensiná-lo a outras pessoas. É como se o apóstolo estivesse dizendo: Timóteo, ocupe-se, preocupe-se com o passar do evangelho à próxima geração. O Senhor me confiou o evangelho e eu o confio a você. Será que você se preocupa com a próxima geração? Será que nós nos preocupamos com a sucessão apostólica, bíblica, o passar o evangelho adiante? O texto de Juízes, capítulo de número 2, nos oferece uma informação curiosa, irmãos. Inicialmente, o autor escreve que nos dias de Josué, Israel adorou e cultuou a Deus. Mas logo, diz o mesmo capítulo, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Curioso, não é? Porque esta segunda geração não conhecia o evangelho. O que deu errado no processo? Onde estavam seus pais? Muito ocupados com a terra prometida de Canaã. Muito ocupados com a bênção que receberam de Deus. Tão ocupados com a bênção que esqueceram de passar o evangelho à próxima geração. Alguns diziam: precisamos aproveitar a terra, ela é boa. Outros ofereciam a desculpa: estamos trabalhando para um futuro melhor para nossos filhos. Esse futuro não veio, irmãos. Porque quando esta primeira geração que habitou Canaã se foi, a segunda que se levantou lá não conhecia o Senhor. Não perca seus filhos sob a desculpa de que está trabalhando por eles. Eles não precisam de mais coisas. Não precisam de tantos presentes. O que os nossos filhos e a próxima geração mais precisam é do evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Eles precisam desde crianças saberem que são pecadores e ao mesmo tempo conhecerem a boa notícia do evangelho. Deus enviou seu Filho para morrer no lugar deles, a fim de salvá-los eternamente da ira divina. Mas onde, Renan? Ou como encontramos força para ensinar o evangelho à próxima geração, para levar a sucessão apostólica adiante em meio a tantas dificuldades? A resposta de Paulo é: seja forte, Timóteo, na graça que há em Cristo Jesus. Eu sou forte, irmãos, quando reconheço que sou fraco. Eu sou forte quando humildemente oro: Senhor, eu não consigo, eu não tenho, mas eu creio que Tu tens tudo o que eu preciso para viver a vida cristã. O cristão não é um super-homem, uma mulher maravilha.
ele não é autossuficiente, ele não é melhor do que os outros. Ele é igualmente pecador e ele vive no mesmo mundo caído, portanto ele desanima, ele enfraquece, ele sofre, ele duvida, ele questiona. Mas quando o cristão se coloca de joelhos diante de Deus e clama, irmãos, o que ele escuta do Evangelho é a graça de Deus disponível para você. A graça não é apenas a porta de entrada no reino, eu costumo dizer. A graça, irmãos, é o que nos mantém dentro dele e é o que nos leva até o final. Fortifique-se, Timóteo, na graça disponível em Cristo Jesus. Porque Timóteo deve ser forte, irmãos, e porque nós devemos imitá-lo. Nesta tarde, entre os versos 3 e 7, o apóstolo diz a Timóteo: meu filho, seja forte para trabalhar pelo Evangelho. Ao final do ano, pastor? Sim, também. Você aproveitou a oportunidade do Natal ontem? Repartiu o Evangelho? Eu comentava com Levi a caminho da igreja, ontem Deus me surpreendeu, me dando a oportunidade de pregar a uma pessoa com quem eu nunca tinha conversado antes. E ele se aproximou e começou a falar e me deu a porta, eu entrei e espero em Deus que o Evangelho esteja frutificando no coração dela. Nestes versos nós encontramos 3 metáforas, irmãos, e um único propósito: fortalecer o cristão envolvido na obra do Evangelho. Inicialmente o apóstolo nos apresenta a imagem do soldado romano. Versos 3 e 4, ele diz a Timóteo: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Isto é, Timóteo, não se surpreenda, não se aproxime da obra de Deus esperando sombra e água fresca. Se aproxime da obra de Deus como um soldado, vai à guerra, espere sofrimento, espere dificuldade, venha sabendo que você vai enfrentar, e enfrente assim. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O que é isso, irmãos? Em uma palavra: foco. Se Timóteo quer ter algum êxito na obra do Evangelho, como em tudo na vida, ele precisa ter foco. Ele precisa dizer não a muitas coisas, porque já disse sim a uma única coisa. Ele precisa perceber o que é mais importante e não se perder no que não é tão importante. Trabalhe com foco, Timóteo. Do soldado, ele nos leva à imagem do atleta grego. No verso de número 5, ele diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quais eram as regras? Bryan Chapell, comentando o texto, ele diz que muito provavelmente Paulo tem em mente aqui a maratona. E antes de se apresentar para correr, o atleta deveria provar que durante 10 meses ele se preparou para a maratona. Tratava-se de um espetáculo e todos deveriam estar devidamente prontos para correr. O mesmo Bryan Chapell diz com a ilustração: é como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, a obra de Deus requer disciplina.
Nenhum atleta é coroado sem disciplina. Nenhum cristão terá bom êxito no ministério que recebeu do Senhor sem disciplina. Um soldado, um atleta, e por fim ele nos apresenta um trabalhador rural, irmãos, um lavrador. De acordo com ele, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Não é só no campo que o homem trabalha arduamente. Na obra do Senhor, diz Paulo, você deve labutar, deve dar duro, Timóteo, na certeza de que haverá sim uma colheita. Depois das imagens, irmãos, ele fecha este parágrafo com um equilíbrio muito interessante. Ele diz no verso 7, reflita, Timóteo, no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Se Timóteo quer mesmo ter algum sucesso na obra do Senhor, ele precisa refletir, estudar, pensar, ponderar. Ele precisa buscar de Deus entendimento. Mas de maneira curiosa, diz o apóstolo, não é Timóteo que chega ao entendimento. Ele reflete, estuda, busca. É Deus quem dá a Timóteo entendimento. Como, irmãos, à luz deste parágrafo, nós trabalhamos na causa do Evangelho? Eu diria inicialmente que nós trabalhamos com a mente. Não há como trabalhar na obra do Senhor sem usar o pensamento. Contudo, muitos são aqueles que não querem trabalhar arduamente no conhecer ou estudar a palavra de Deus. No entanto, se queremos alguma colheita na vida cristã, irmãos, nós precisamos dar duro no estudo da palavra de Deus, como lavrador. Precisamos ser disciplinados no estudo e na oração, como o atleta. Precisamos ter foco para conhecer a Deus, estudar o Evangelho. Nós precisamos ter foco. Eu e você temos muitos afazeres. E eu não estou falando apenas de cuidar de filhos, de realizar o meu trabalho. Nós nos ocupamos demais com outras coisas. Os hobbies tomam muito tempo, irmãos, e levam também muito dinheiro. Eu e você podemos ter alguns, não muitos, eu diria, e não investir todo o nosso tempo extra fora do trabalho com eles. Porque como conheceremos o nosso Salvador, irmãos? Você me pergunta, Renan, por que algumas pessoas crescem mais na vida cristã do que outras? Simples. Elas se dedicam mais. O Dr. Stott, comentando o texto, diz: algumas pessoas passam a semana brincando com suas tolices e fazendo carinho em seus pecados, e quando se aproximam do altar no domingo, clamam por bênçãos espirituais. Ele diz: não vão recebê-las. Quem recebe bênção espiritual aos domingos é quem passa a semana plantando na terra do Espírito, diz Stott. Então eu e você, se queremos nos envolver com a obra de Deus, acima de tudo, ou inicialmente, nós precisamos nos envolver com o estudo da palavra de Deus. Reflita nisto, Timóteo. Estude
estude, conheça, e Deus te dará entendimento. Se queremos nos envolver com a obra de Deus, irmãos, nós precisamos fazê-lo de todo o coração. E aqui eu me refiro à fé. Nós precisamos de fé na obra de Deus. Tome, por exemplo, a obra da evangelização. Evangelização de verdade é sempre difícil. Quase nunca o fruto é imediato. Nem sempre você vai ver os resultados ou colher os frutos de sua pregação. Ela não se dá através de um método X, Y ou Z, irmãos. Evangelização bíblica muitas vezes se dá através de uma amizade, que dura anos, que é difícil. Se dá através da oração por uma mesma pessoa ao longo de anos. Ainda assim precisamos ter fé. Nós fazemos o nosso trabalho, irmãos. É Deus quem faz chover sobre o coração do pecador. Precisamos então trabalhar com a mente, com o coração, mas precisamos também trabalhar com as mãos. Não podemos apenas estudar o texto, e não devemos somente orar. Precisamos nos levantar. Ao sair para trabalhar amanhã, esteja com o seu Deus antes, e saia para trabalhar por Ele e para Ele. Perceba as oportunidades, veja as pessoas, e tenha coragem para repartir o bom e precioso Evangelho de Jesus Cristo. Timóteo, seja forte para ensinar, seja forte para trabalhar. E agora, entre os versos 8 e 10, ele diz: seja forte, Timóteo, para lembrar do Evangelho de Jesus Cristo. O que é que ele precisa lembrar, irmãos, especificamente? Verso 8, Paulo diz: se lembre, Timóteo, de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho. Quem é este Jesus, irmãos? Segundo o Evangelho dos Apóstolos, que é o Evangelho de Cristo, ele é o descendente de Davi. O que significa dizer que ele é sim um homem, mas ele também é o ressurreto dentre os mortos, o que prova sua divindade. O que é que este Jesus Cristo veio fazer, ou qual é a sua missão na terra? Ele vem cumprir a promessa que foi feita a Davi. Davi ouviu do Senhor que no futuro ele teria um filho que chegaria para salvar os seus e reinar eternamente. Ele veio para isso. Mas talvez alguém diga: este rei morreu. Ele nasceu para morrer. Mas como diz Paulo aqui, ele já não está mais morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive eternamente à direita do Pai. Praticamente, Paulo estava dizendo a Timóteo o seguinte: meu filho, eu sei que a dificuldade bateu à sua porta, e eu temo por sua vida. Não se espante, Timóteo. Cristo vive e reina para sempre. Lembre-se dele. Logo depois, no verso 9, Paulo diz: pelo qual, pelo Evangelho, sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Qual é a situação de Paulo por causa do Evangelho, irmãos? Ele sofre. Ele está preso
e ele é tratado como um criminoso. Em nenhum momento ele diz: eu gosto, eu aprecio. Ele não gosta do sofrimento. Ele não se alegra por se encontrar preso. E ninguém gosta, irmãos, de preso ser tido como um criminoso. Paulo não é bem visto como alguns pastores são hoje. Não é aplaudido na sociedade, não aparece em jornal. Paulo é visto como um criminoso. Em outras palavras, para a sociedade de então, Paulo é um perdedor, um fracassado. E ele sabe disso. Contudo, ele diz: Timóteo, as pessoas podem olhar para mim assim, mas saiba disso, o Evangelho não perdeu. Eu estou preso, a palavra de Deus está solta, Timóteo. E por isso, Timóteo, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Timóteo, Deus não falhará. Deus tem um povo, Timóteo. Foi por este povo que Cristo morreu, Timóteo. Ele não falhou na promessa, não falhou no cumprimento dela, e não falhará no caminho da glória. Este povo por quem Cristo morreu, chamado eleito, chegará à glória eterna do Pai. Não tenha dúvida, Timóteo. Ao contrário, sofra comigo por causa deles. Não que o Evangelho, ou não que o sofrimento de Paulo fosse a salvação dos eleitos. Não é isso. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, vale a pena sofrer para levar o Evangelho aos eleitos de Deus. Será que vale mesmo? Esta era a pergunta que Timóteo se fazia, provavelmente. Vale mesmo a pena? Sofrendo pressões externas e internas, irmãos. Doutrinas heréticas dentro da igreja, perseguição política fora da igreja. Timóteo estava encurralado. Em algum momento ele se viu como um perdedor. Eu fracassei como pastor da igreja. E talvez ele tenha temido pelo fim da igreja em Éfeso. Com esta avalanche de perseguição, a igreja vai acabar. Talvez você já tenha se sentido assim também. Ou quem sabe, é assim que você se encontra hoje, sentindo-se um perdedor. Você não conseguiu conquistar o que queria em 2016. Quem sabe você foi preterido no trabalho. Talvez você tenha fracassado em casa, assinado um divórcio. Ou talvez tenha mergulhado em um buraco negro e sujo de pecado. E hoje você está aqui se sentindo um perdedor, um fracassado ao final deste ano. Qual é a mensagem do Evangelho para você, Timóteo? Por causa de Cristo, somos mais do que vencedores para a glória de Deus. As pessoas podem olhar para você como se você fosse de fato um perdedor. Você mesmo talvez se enxergue assim dentro de alguma circunstância da sua vida. Mas quando Deus olha para você, por meio de Cristo Jesus, não é assim que Ele o enxerga. Por causa do sucesso de Cristo na cruz do Calvário, você é aprovado
para sempre na presença de Deus. Você se sente preso, limitado por causa de uma doença, ou por causa de uma circunstância adversa? Não tema, meu irmão. Deus não está preso. O Evangelho está solto. Ele é poderoso para realizar sua obra. Não há por que temer então, irmãos. Não há por que duvidar. Nós chegaremos ao fim. Não porque podemos. Não porque somos capazes. Não porque sempre acertamos. Nós chegaremos ao fim da carreira cristã porque Deus é soberano e gracioso. Isso também se aplica à pregação do Evangelho. Esta doutrina da eleição deveria encher o nosso coração de confiança no que diz respeito à nossa vida cristã, mas também deveria movimentar os nossos pés e abrir as nossas bocas. Alguém poderia me perguntar: Renan, por que pregar, se Deus tem seus eleitos e os chamará? E eu respondo exatamente por isso. Deus tem os seus eleitos e Ele os chamará. É por isso que prego. Confiantemente eu prego na certeza de que no tempo dEle, na hora dEle, no lugar que Ele escolheu, Ele chamará os seus eleitos por meio da pregação. Logo eu não me frustro mais se não vejo muitas respostas. Antes eu tenho ânimo e confiança na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando eu não percebo. Que Ele nos fortaleça, irmãos, na obra da pregação. Por fim, Paulo diz a seu filho na fé, Timóteo, e por tabela a nós: seja forte, Timóteo. Seja forte para confiar no Evangelho. Os versos 11, 12 e 13 formam provavelmente uma antiga canção da igreja do primeiro século. E esta canção nos apresenta a realidade da vida cristã. Ela é feita de paralelos. O primeiro é positivo e o segundo é negativo. Inicialmente o apóstolo diz: se morremos com Ele, Timóteo, com Ele também viveremos. E se perseveramos, obviamente que com Ele, paralelo, com Ele também reinaremos. Esta é a realidade, irmãos, da vida cristã. Jesus nunca enganou ninguém. São os falsos profetas que o fazem hoje. Quando Pedro disse para ele: Senhor, não, tu não podes ir a Jerusalém, eles vão te matar lá. Mateus 16, Jesus disse para Pedro: você quer me acompanhar? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, Pedro, e depois siga-me. Este é o chamado do Evangelho, irmãos. É um chamado para a morte. A morte de si mesmo. A morte do meu egoísmo. A morte dos meus planos. A morte da minha vida em si mesmada. E isso não acontece uma única vez como alguém pensa. Eu aceitei a Cristo, me arrependi uma única vez, morri uma única vez. Paulo diz: não. Se perseveramos, sugere que o caminho do Evangelho é um caminho de muitas mortes. Costumeiramente eu terei de matar o meu próprio eu para viver para a glória do Senhor. E este caminho nunca foi fácil. Cristianismo autêntico nunca será fácil.
Como diz R.C. Sproul, e eu já citei inúmeras vezes, a vida só começa a ficar difícil depois de Cristo. Até então eu não tenho compromisso com mais ninguém, só comigo. Mas agora eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais segundo os meus desejos e para a realização dos meus sonhos. Eu vivo morrendo a cada dia, negando a mim mesmo todas as manhãs a fim de viver para Ele, na família, no trabalho e na escola. E isto não é fácil, irmãos. Mas a promessa é gloriosa. Se morremos com Ele, Timóteo, com Ele também viveremos. E se sofremos com Ele de maneira perseverante, com Ele reinaremos no reino eterno do nosso Pai. De maneira negativa, o apóstolo canta: se o negamos, Ele também nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E antes que você dê glória a Deus por causa da fidelidade de Deus, perceba que no texto, ou neste paralelo, como explica William Hendrickson, a fidelidade de Deus significa que Ele abençoará os que forem fiéis e perseverantes, e negará os que negarem o Evangelho. Ele não está dizendo vivam de qualquer maneira, e ainda assim eu serei fiel a vocês. Não. Ele será fiel primeiro a si mesmo. E isso significa, se vocês forem cristãos de verdade, vocês vão perseverar, vão cambalear, vão subir e descer, mas vão perseverar. E eu garanto o final de vocês. Mas se forem falsos, vocês vão apostatar, negando-me para sempre. E o que vocês devem esperar de mim? Fidelidade. Eu serei justo. Será que Timóteo tem, ou Paulo tem dúvidas sobre a salvação de Timóteo, irmãos? Claro que não. No capítulo 1 ele disse a Timóteo: a tua fé não é fingida, Timóteo. Eu tenho certeza de que a fé genuína habita o teu coração. Ele acabou de nos falar sobre a doutrina da eleição, que prega a perseverança de Deus com os eleitos. Deus não os perderá. Mas aqui nós encontramos uma ameaça. Por quê, irmãos? Eu a chamaria de susto bom. É o susto que faz a criança correr para os braços do pai. Paulo não tem dúvida sobre a salvação de Timóteo, mas talvez Timóteo tenha. E o que é que Paulo quer através desta canção, Timóteo? Ainda que você esteja cambaleando, ainda que você tenha medo, mesmo que você tenha dúvidas, corra para o Evangelho de Jesus Cristo e confie na graça de Deus. Faça o mesmo, meu irmão. Você também tem dúvidas? Você também tem medos? O diabo também acusa você? E o faz pensar às vezes que você não é um filho de Deus? Spurgeon conta que visitava um senhor de idade de sua igreja regularmente para servir-lhe a ceia. E em uma ocasião, aquele senhor lhe disse: Senhor Spurgeon, o diabo esteve comigo.
pastor se assustou, mas quis saber mais da ocasião, o que é que ele veio fazer. E o senhor de idade respondeu: ele veio fazer o que sempre faz. Ele me acusou, me mostrou os meus pecados e tentou construir em minha mente uma dúvida sobre a minha filiação. Spurgeon então perguntou: e o que você fez? Ele disse: eu o lembrei de Cristo. Eu concordei com ele no que diz respeito aos meus pecados, mas eu discordei dele no que diz respeito à minha salvação. Eu sou sim um pecador, mas Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Se aproxime dele hoje. Samuel Rutherford foi um pastor presbiteriano que passou anos preso na Escócia do século 17. E em um dos seus relatos ele fala sobre sua angústia de, por vezes, por causa do sofrimento, querer quebrar a aliança que fez com Deus. E ele se envergonhava por isso. Mas o que enchia seu coração de alegria era o fato que ele mesmo conta: Deus jamais faria o mesmo comigo. A aliança está segura no céu, onde Cristo intercede por mim eternamente. Corra para Cristo, meu irmão, e confie no precioso e bondoso Evangelho do Senhor. Aos que confessam o nome dele, ainda que de maneira vacilante, o próprio Deus promete vida eterna e um reino de glória com o Pai. Sabe o que isso significa? Que este mundo não é o único que conhecemos. Por agora, Paulo está preso. Timóteo corre perigo. Por agora, o câncer machuca você. Por agora, uma crise abate a nossa casa. Esta não será a realidade para sempre, irmãos. Muito em breve, este mundo dará lugar ao mundo eterno de Deus, no qual nunca mais perderemos para o pecado, nunca mais choraremos por causa de uma doença, nunca mais viveremos declínios em nossa fé. Confiemos no Evangelho hoje, irmãos, e vivamos na expectativa do mundo vindouro do nosso Deus. A pequena Liz, à distância, dizia: pai, eu quero ir na montanha-russa. Mas quando enfim esteve bem perto dela, temeu. É o que por vezes fazemos. É o que talvez estejamos fazendo hoje diante de algumas circunstâncias. Para ajudá-lo, eu quero lembrá-lo acerca de outra criança, irmãos. Uma pequena garota que tinha deficiência em suas pernas. Ao despertar certa manhã, ela correu com dificuldade ao quarto de seus pais, acordou o pai e disse: meu pai, por favor, vá comprar um presente para minha mãe, é o aniversário dela. E assim o pai o fez, e quando chegou, encontrou a menina na sala, ávida por levar o presente à sua mãe. Mas havia um problema: o presente era grande, e a menina tinha dificuldades com as pernas. Com cuidado, o pai lhe disse: meu amor, você não pode carregar este presente. Ela pensou, e então sugeriu: eu tive uma ideia, pai. Que tal? Eu vou carregar o presente e o Senhor vai me carregar no colo.
A vida cristã está difícil, pesada ao final de 2016. Há dificuldades que você não consegue levar sozinho. Seja forte, Timóteo, para reconhecer-se fraco e para se jogar nos braços daquele que é eternamente poderoso. Fiquemos de pé, irmãos, e adoremos ao Senhor da graça. É a tua graça, Senhor. Por ela fomos eleitos antes da criação do mundo. Por causa dela viestes ao mundo e morrestes por nós na cruz do Calvário. É por ela, ó Deus, que estamos aqui nesta tarde de domingo. E é também por ela que viveremos mais uma semana na tua presença. É por ela que nos levantaremos amanhã. E é também por ela que vamos dormir. É por ela, ó Deus, que somos cristãos hoje. E é por ela que estaremos eternamente na tua presença. É por tua graça, Senhor. Não é por nossas obras. Não é porque acertamos demais. Nem deixa de ser porque erramos muito. Somos e seremos eternamente teus filhos por causa da tua graça. Enche-nos por ela, ó Deus, através dela. Enche-nos de força espiritual nesta tarde, para ensinar o teu evangelho aos nossos filhos, para labutar arduamente por tua causa, para lembrar, Senhor, regularmente do teu precioso evangelho e para confiar nele a despeito das nossas fraquezas. Fortalece-nos, ó Deus, na tua graça, na graça inesgotável que há em Cristo Jesus. Fortalece o enfermo nesta tarde, que a sua fé esteja em ti, que ele creia no teu cuidado, que ele confie no teu poder. Fortalece o jovem, Senhor, o adulto, o pai desempregado. Fortalece-nos na tua graça, Senhor, por favor. E ainda que estejamos em dificuldades, ó Deus, que nos encontremos satisfeitos em tua presença, felizes com a tua graça, fortes, ó Deus, no teu evangelho. Esta é a nossa oração, Senhor. Só o Senhor, só o Senhor. Você pode cantar isso conosco? Tua graça me basta, teu poder me ergue, me dá força, me dá força. Que o amor do nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o cuidado, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre nós hoje e sempre. Todos nós, em uma só voz, dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Que tenhamos uma semana forte na presença dEle, para a glória dEle.